Graça e paz, amados irmãos, como é que vocês estão? Que bom que nós estamos aí reunidos e podemos transmitir aquilo que Deus tem colocado no nosso coração para esse povo tão lindo da Igreja do Senhor. Estamos aí nesse fim de ano, dia 28, não temos culto, mas queremos trazer essa reflexão para você. Fim de ano marcado de transição. E antes que nós possamos pensar um pouquinho a respeito disso, queremos também dar a oportunidade das pessoas a ofertarem nesse ministério, ofertarem na casa do Senhor. Você não precisa estar presencial para fazer isso, você pode fazer isso através do Pix que será colocado aqui embaixo. Lembrando que Mateus 6,33 diz: busquem primeiro, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas a vocês. Algo que, lendo esse versículo, fala sobre o cuidado de Deus nas nossas vidas, nos dando o alimento diário, nos dando a saúde, nos dando o teto, nos dando roupas, e é o que a palavra está dizendo ali. E se nós buscarmos em primeiro lugar o reino de Deus, essas coisas serão acrescentadas. E a Bíblia incentiva também, com isso, nós abençoarmos tanto aqueles que precisam. Então, se você quiser, oferte na casa do Senhor através desse Pix. Com relação à mensagem de hoje, o que nós queremos transmitir a vocês, a respeito dessa virada, a respeito desse momento que nós muito falamos de mudar, de ter novos objetivos, de poder realinhar e ajustar as metas e o propósito. Eu quero ler com vocês, primeiramente, Filipenses 3, 12 a 14, que diz assim: não que eu já tenha recebido isto ou já tenha obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o qual também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que ficam para trás e avançando para as coisas que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Paulo, esse fim de ano, na verdade, é um tempo de pausa, é um tempo em que nós refletimos aquilo que foi conquistado, aquilo que não foi. Pessoas fazem balanços, fazem a retrospectiva, listas de conquistas, perdas, alegrias, frustrações. Alguns chegam no final do ano dizendo: nossa, que ano maravilhoso. Outros dizem: que ano difícil. Ou muitos apenas chegam cansados, precisando de um período de férias. A verdade é que não estamos apenas encerrando um calendário, estamos atravessando um processo que faz parte da nossa vida. Como os judeus têm o calendário deles, eles têm os processos deles, mas para nós essa é a nossa realidade. E Paulo, nesse momento, ele está escrevendo não de um lugar bom, não de uma praia, não de uma viagem com a família, não de estar sentado no campo, usufruindo do silêncio. Não, ele está falando disso enquanto ele está na prisão. E isso faz com que a gente olhe de forma um pouco diferente. Mesmo assim, Paulo, ele olhava para frente com esperança e propósito. O fim do ano não é o fim da história, gente. O fim do ano não é o fim da existência, o fim do ano é uma transição. É um ponto de transição entre o que passou e o que Deus ainda fará. Hoje vamos aprender um pouquinho, vamos refletir um pouquinho sobre isso. Como encerrar o ano de forma correta, saudável, cheia de fé, com um relacionamento com Cristo afinado. Primeiro ponto que eu quero trazer para vocês é que é preciso lidar corretamente com aquilo que ficou para trás. Muitas vezes nós temos esse desafio, ficou para trás, só que nós carregamos isso como se fosse aquela pedra ou aquele peso redondo com corrente preso ao nosso calcanhar, em que nos impede de avançar, em que nos impede de
crescer, amadurecer e nos mantendo presos a coisas que passaram. Paulo diz assim: esquecendo-me das coisas que ficaram para trás, que para trás ficam. Paulo não está dizendo, esqueçam das coisas, apague da sua memória, mas que nós não podemos viver presos a ela. Alguns chegam ao final do ano presos a erros cometidos, carregando culpa, revivendo decepções, ou até orgulhosos daquilo que eles conquistaram no passado. O passado pode se tornar um peso se não for tratado corretamente. E a Bíblia nos ensina: confesse e deixe, como diz Provérbios 28:13. Aprender e amadurecer, Romanos 8:28 diz isso. Transformando nossa mente, perdoar e seguir, Efésios fala muito sobre isso. O desafio para o ano 2026 é não carregar aquilo que nos trava, mas estar livres no Senhor para encerrar um ano bem, um coração limpo, leve e um coração ensinável. Algo que eu, como pastor, tenho meta para esse ano e creio que é para a igreja, algo que Deus colocou no meu coração, é trazer para vocês a consciência de que para que possamos avançar, cada um de nós precisa ter um relacionamento com o Cristo vivo, o Cristo que ressuscitou. Porque através desse relacionamento, o servir vai ser algo maravilhoso, vai ser uma consequência daquilo que Deus é para nós: um amigo, um companheiro, um pai. E o relacionamento com Cristo, como sendo primordial nas nossas vidas, faz com que nós não nos prendamos às coisas do passado, mas que possamos encontrar em Cristo aquilo que Ele espera de nós. Segundo ponto, o presente, hoje, dia 28, é o tempo de posicionamento. Muitos falam, a partir de fevereiro, quando eu voltar das férias, a partir de janeiro. Não, é hoje. Ano passado, Deus colocou no meu coração para ler a Bíblia em um ano, tanto que no meu canal tem a leitura toda ela. Em um ano, nós lemos a Bíblia, o Antigo Testamento, Salmo 2 vezes e o Novo Testamento. Ele era distribuído, porque muitos começam a ler a Bíblia, Gênesis vai bem, Êxodo até que vai legal, na hora que chega Levítico, Número, Deuteronômio, o desânimo toma conta das pessoas. E é ali que nós desanimamos. Se você tem essa dificuldade, comece pelos evangelhos, comece por cartas de Paulo para nós, para os dias depois de Cristo. Mas que tenha um propósito alcançável e atingível. Mas não espere para começar, comece hoje. E quando Deus colocou isso no meu coração, eu comecei, já naquele dia que eu me posicionei, eu comecei a me preparar para isso. É hoje que nós começamos. Filipenses, Paulo diz, avançando-me para as coisas que estão diante de mim. Você projetar, eu falei, é para lá que eu estou indo. Deus, é para lá, é para lá. Sim, não espere fazer uma agenda e Deus abençoe a minha agenda. Nós precisamos ir para Deus e falar, Deus, qual é a sua agenda para mim? E que eu possa cumpri-la, e sabendo que o Senhor abençoará. Começar hoje, Paulo está falando sobre movimento e não passividade. Ele estava falando sobre o presente, que é o lugar onde tomamos as decisões, ajustamos as rotas e alinhamos as nossas prioridades. Muitas pessoas dizem, como já comentei, ano que vem eu começo, ano que vem eu mudo. Mas a fé bíblica nos chama a agir sempre no dia de hoje. Pode ser que você chegue lá em março e você não esteja concretizando os alvos que você colocou para o começo do ano.
Mas isso não te impede de você começar em março a realinhar a sua vida, a realmente buscar no Senhor o que o Senhor espera de mim, e assim caminhar com ousadia. A fé bíblica fala do hoje. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o coração, como diz o Hebreus. Se hoje você ouvir a voz, não endureça o coração. Tenha um coração ensinável para você efetuar essas mudanças. O importante é nós perguntarmos para nós mesmos: o que Deus está pedindo para que eu alinhe agora com Ele? Como eu já comentei, um processo errado nas nossas vidas é nós fazermos uma agenda e orarmos para Deus abençoar a agenda. Sendo que Deus quer é que nós busquemos a Ele e que Ele possa colocar a agenda dEle nas nossas vidas. E quando fizermos, Ele a abençoará. O que precisamos terminar antes de começar algo novo? Senão nós somos aquele que vai começar uma coisa, não termina, começar outra, começar outra, começar outra. Por isso, ano passado eu tive esse objetivo, ler a Bíblia inteira. E algo que foi desafiador: ler, gravar, editar, postar. Mas Deus deu a graça de poder ter completado tudo isso. E agora vai completar a leitura no dia 31. E é algo que eu posso dizer assim, no Senhor, algo que Ele já tinha pedido de mim para 2025. E isso me trouxe algumas reflexões pessoais, e eu creio que quando você começa um processo, Deus Ele espera tanto que nós possamos concluir esse processo. Outra pergunta para nós é: que tipo de pessoa eu estou me tornando? Uma pessoa que não tem um relacionamento com Cristo, ou uma pessoa que tem? Uma pessoa que é transformada ou não? O próximo ano não começa exatamente 1º de janeiro, mas ele começa com a decisão no Senhor do seu coração. Ele começa com decisões tomadas agora, hoje. O terceiro ponto é: o futuro é o alvo, não um acaso. Paulo diz que ele prosseguia para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo. Tudo está em Cristo, tudo está nele. Paulo tinha um objetivo, uma direção, um alvo claro, era um alvo claro para ele. Ele não tinha dúvidas nenhuma. Jeremias, ele diz o seguinte, 29:11: eu é que sei que pensamentos tenho a respeito de vocês. O futuro para o cristão, o futuro para nós, aqueles que creem no Senhor Jesus, não é um acaso, não é sorte ou o destino do acaso. Ele tem um propósito. Você tem um propósito de vida, você tem um propósito do qual Deus te criou, que você existe. E Ele sabe, Ele diz assim: eu sei os pensamentos que eu tenho a respeito de você. Enquanto nós aqui, não, eu não sirvo para nada, eu não sei fazer nada, eu não sei fazer nada, eu não consigo, eu não sou persistente, eu não sou focado, eu isso, eu aquilo. Sendo que Deus fala assim, ó: eu sei os pensamentos que eu tenho a teu respeito. Não são pensamentos de mal. Eu sei porque eu te criei com um propósito. Eu te criei para que você tenha a influência necessária nessa sociedade, na comunidade, nesta geração. E é isso que precisamos buscar nele, o propósito pelo qual nós fomos criados. E aí entramos naquela questão que eu já trouxe no começo. Como está o seu relacionamento com Cristo? Como está o teu relacionamento com o Pai? Com o Espírito Santo? Você está ouvindo a voz dele? Você tem buscado na palavra a orientação dele? Mas não faça por fazer, mas faça porque o teu coração almeja e deseja o Senhor. Porque Ele sabe os pensamentos que Ele tem
a teu respeito. Entrar em um novo ano com fé é confiar em Deus, permanecer fiel a Ele, continuar caminhando mesmo sem ver tudo. Deus não vai abrir tudo, Deus ele vai abrindo conforme nós vamos crescendo. Nós como pais, nós não falamos tudo para os nossos filhos. Pequenininhos, mesmo pequenininhos, você chega, filho, o mercado financeiro, criança de 2 anos, o mercado financeiro, ele trabalha dessa forma, dessa forma. Temos que cuidar com as bolsas, temos que cuidar com investimentos, temos que cuidar. Eles não sabem. Eles precisam crescer e amadurecer. E Deus ele faz isso. Deus não nos dá todas as respostas, mas Ele coloca no nosso coração convicções da parte dEle que muitas vezes nós não sabemos aonde vai dar. Mas nós precisamos caminhar por fé. Nós não precisamos saber de tudo, mas precisamos saber de que Ele está caminhando conosco. E para concluir esse ano com vocês, para realmente inspirá-los, a gente convida que esse ano tenha 3 atitudes espirituais. Soltar o que ficou para trás, aquilo que já foi feito, serviu, cumpriu. Desafios que não foram feitos, entrega para o Senhor. Segundo, ajustar o nosso coração para o hoje, ouvir a Deus hoje, deixar Ele depositar os sonhos dEle em você hoje. E em terceiro, avançar para o propósito que é para o futuro do Senhor na sua vida, para que você cumpra o papel pelo qual você foi chamado, pois Ele tem os melhores pensamentos a teu respeito. Talvez este ano que passou tenha sido um ano de lutas, desafios, perdas, muito aprendizado. Mas se Deus é Deus que você conhece, saiba, Ele esteve com você e Ele esteve com você até agora e Ele estará com você para as coisas que estão por vir. Filipenses 1,6 Paulo diz: aquele que começou boa obra em vocês há de completá-la. Que este seja um encerramento de um ano não marcado por medo, mas por fé. Não por peso, mas por esperança. Não por estagnação, mas por avanço. O ano está terminando, ele termina. Mas Deus continua escrevendo a linda história dele na sua vida e através da sua vida. Vamos orar? Pai, obrigado, Senhor Jesus, por esse domingo. Obrigado, Senhor, pelo devido descanso de todos. Obrigado, Senhor, que mesmo em meio ao descanso nós podemos refletir a sua luz para as nações e que realmente possamos ter a oportunidade de compartilhar do seu amor para aqueles que estão à nossa volta e que possamos agir conforme o Senhor tem nos criado. Que possamos viver 2026 com propósito que o Senhor tem colocado na vida de cada um dos meus irmãos. Que realmente seja um ano de relacionamento com o Senhor, marcado por experiências, por ouvir a sua voz, por obedecer ao seu comando e que possamos ver grandes coisas acontecendo, pessoas sendo restauradas, pessoas sendo curadas, pessoas voltando-se para o Senhor e que tudo seja feito para a glória do Filho unigênito que nasceu, viveu, morreu, ressuscitou pelos nossos pecados para que pudéssemos ter vida e vida eterna com o Senhor. Para Ti toda a glória, todo o louvor para todos sempre. Amém. Deus abençoe a todos, que vocês tenham uma ótima virada de ano e que realmente aquilo que Deus colocou no seu coração, que você seja fiel e que você seja obediente ao Senhor.
Deus o abençoe e nos vemos no próximo domingo.